Salve, povo de Deus! Eu sou o irmão Cruz e esse é o nosso canal Os Últimos Atalaias. Já vou pedindo para você que estiver nos vendo pelo Facebook, que você possa ir lá no YouTube, veja os nossos outros vídeos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e ajude a divulgar o nosso canal. Pois o nosso canal ele tem o propósito somente de levar a palavra de Deus. É somente esse o propósito do nosso canal. E quando você faz isso, quando você ajuda a divulgar, você está cumprindo o índio do Senhor de evangelizar. Porque é isso que nós fazemos, irmãos. Então que você possa dar essa ajuda para nós aí. Amém? Vamos para mais um vídeo, irmãos. Vocês possam abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 20, nós vamos meditar um pouco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar da autossuficiência. Bom, das 7 igrejas da Ásia Menor citadas no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso é a única que tem seu início bem detalhado. Vocês podem conferir isso lá no capítulo 19 de Atos. Mas não é muito difícil imaginar como foi o início das outras, porque não deve ter sido muito diferente da igreja de Éfeso. Com muita luta, perseguição, sofrimento e perseverança. E esse é praticamente o início de todas as igrejas de Atos. As pessoas que recebiam de bom grado as boas novas de salvação eram provadas quase que instantaneamente. Satanás nunca se conformou em perder uma alma sequer. Mas pelo poder e ação do Espírito Santo, elas podiam suportar todas as afrontas, ainda que isso lhes custasse a vida. Laodiceia também foi agraciada com as boas novas de salvação, e ali surgiu uma igreja que perseverava na oração, na comunhão e no partir do pão. Mas agora, quando João escreveu essa carta, muitos anos já se passaram. A igreja de Laodiceia já não é a mesma. E já não cultiva o primeiro amor. Laodiceia agora é uma cidade próspera. E os crentes ali também estavam todos abastados. Pela nossa ótica humana, é difícil entender
como aquela igreja ainda existia, ou como ainda estava de pé. Mas é pelo mesmo motivo que muitas existem nos nossos dias. A misericórdia de Deus. É muito fácil nos enganarmos quando vemos um ministério muito próspero. Na mesma medida que a igreja de Laodiceia crescia, ela se afastava do seu Criador. Ela se achava rica, mas não entendeu que o maior patrimônio que uma igreja pode ter é o Espírito Santo, a presença real de Deus. Aos olhos do mundo, ela ia bem, muito bem. Todos os seus membros não tinham necessidade de coisa alguma. Mas não era assim que o dono da igreja os via. Esse é o grande problema, o grande perigo da autossuficiência, pois nos leva a confiar no que temos e não em quem nos deu o que temos. Mas por que será que, apesar da dura repreensão de Jesus à igreja de Laodiceia, ela se tornou um referencial para a igreja do século 21? Vocês perceberam isso? A impressão que temos é que ser como a igreja de Laodiceia é o objetivo da igreja dos nossos dias. E posso garantir que muitas já têm se tornado como ela. Chegam a competir entre si, querendo ser a maior. Dizem que em algumas delas a oferta passa de 100 mil reais. E as pessoas gostam de estar nesses lugares. Geralmente eles estão sempre cheios. Porque as pessoas acreditam que ali está o caminho para a prosperidade. Um sórdido engano. As pessoas sempre se orgulham de pertencerem a templos bonitos e luxuosos. Mas não é a grandeza e a formosura do templo que garante a presença de Deus, mas a obediência e o temor a Ele. Davi se sentiu desconfortável por morar em uma casa de cedro e a arca do Senhor viver em cortinas, e desejou construir uma casa ao Senhor. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Certamente que Deus se agradou da atitude de Davi. Ele disse que desde que tirou o povo do Egito, e isso há mais de 400 anos, até aquele momento, ele sempre habitou em tendas e tabernáculos, e que ele nunca pediu a homem algum para que ele construísse uma casa. Mas por amor a Davi, permitiu que o seu filho Salomão construísse o templo. Mas Deus deixou bem claro que a presença dele naquele lugar estaria condicionado à obediência e temor do rei e do povo. E também não é diferente nos nossos dias. Nos dias de Jesus, os judeus se orgulhavam da formosura do templo, mas Jesus disse que chegaria dias em que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. E isso aconteceu cerca de 70 anos depois, durante uma retaliação de Roma sobre as ordens do general Tito. A história conta que muitos judeus se refugiaram no templo, achando que estariam seguros. Diz o historiador que um arqueiro lançou uma flecha
uma flecha com fogo por uma pequena fresta e incendiou todo o templo. Pois o templo era revestido de madeiras, né, de cedro, né? E incendiou todo o templo. Dizem que ao todos mais de 1 milhão de judeus morreram naquele dia. Pois ao passo que você se afasta de Deus, a proteção dele se afasta de você. Eu imagino o tamanho da alegria da igreja de Esmirna, que mesmo diante de toda a tribulação que enfrentava, receber estas palavras do Senhor: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rica. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Está lá em Apocalipse 2:9, né? E também a alegria de Filadélfia ao ouvir do Senhor: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Você pode ver que quando ele fala aqui pouca força, quer dizer que aquela igreja também era uma igreja pobre, né? Você percebe a diferença entre a autossuficiência e a dependência de Deus? Antes dos judeus herdarem a terra prometida, eles foram seriamente advertidos contra a autossuficiência e o orgulho. Vocês podem ver lá em Deuteronômio, capítulo 8. Eu não vou ler, mas vocês podem pesquisar em casa. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 até o 17. Essa é uma advertência de Deus contra a autossuficiência e o orgulho. Martinho Lutero também escreveu: não devemos temer os maus tratos, porém, temamos sim a prosperidade e os bons tempos. Esses podem nos prejudicar muito mais que o medo e a perseguição. Eu não sei como está a situação da tua igreja, né? Eu não sei como ela está, mas ainda que esteja como a de Laodiceia, saiba que ainda há uma esperança, pois o Mestre está dizendo: eis que estou à porta e bato, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Que seja eu e que seja você esse alguém que dá ouvido à voz de Deus. Amém?